Vamos lá, OABeiros, vamos seguir com a nossa revisão através de questões? Vamos lá. Mais uma questão pra gente. O que você trouxe, Renzete? Olha aí. Com relação ao contrato de aprendizagem, contrato especial por prazo determinado, assinale a alternativa correta. Letra A. É um contrato especial de trabalho que pode ser ajustado de forma expressa ou tácita? B de bola. É um contrato por prazo determinado, cuja duração jamais poderá ser superior a 2 anos? Letra C. Salvo condição mais favorável, ao menor aprendiz deve ser assegurado o salário mínimo hora? Letra D. A duração do trabalho do aprendiz não pode exceder de 4 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Pessoal, a questão passeia pelo tema do aprendiz. Vamos analisar bem devagar. Inicialmente, o que a gente tem de informação sobre o contrato de trabalho? Lembra que eu falei lá num vídeo anterior que a forma no contrato era o que eu mais ia me preocupar? Claro, a forma é livre. Quer trabalhar para mim? De 8 às 17, salário R$3.000, 1 hora de almoço. Aceito. Celebramos um contrato. A celebração pode ser verbal, escrita, pode ser de forma tácita. Mas observe, sempre que o legislador, e ele vai fazer, der a cola, a dica para mim, eu vou estar diante de um formalismo, vou estar diante de um contrato formal. E quando ele vai me dar essa dica, professor? Ele me dá essa dica, por exemplo, no contrato de aprendizagem, lá no temporário da Lei 6.019, aqui é contrato especial, exige-se o formalismo, ou seja, ele será necessariamente escrito. Olha o artigo 428 na sua tela comigo. Contrato de aprendizagem é um contrato especial formulado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador, é empregador, tá? Empregado, empregador, é só para didática. Se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos formação técnico-profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então vem para mim. Contrato de aprendizagem, contrato especial, necessariamente escrito e por prazo determinado. Contrato por prazo determinado. Quem é aprendiz? O maior de 14 anos até 24 anos. Cuidado para não falar, menor aprendiz, menor aprendiz. Não é sempre que ele é menor aprendiz, tudo bem? Ele pode ter 18 anos, 20 anos e ser um aprendiz. E não é menor, né? Um galalau de 18 anos não é menor não, viu? Tomar cuidado com isso, lá no artigo 428. Vamos lá. Ao menor aprendiz é assegurado o salário mínimo hora, tudo bem? Ele é igual o camarada lá que trabalha no regime de tempo parcial, lembra? Cuja jornada não exceda 25 horas semanais. Então, eles podem vir a receber menos que um salário mínimo. OJ 386 da SDI 1 do TST. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. E o aprendiz pode sim receber o salário mínimo hora. Depende da jornada dele. Então, vamos lá. Contrato de aprendizagem não vai exceder 2 anos. Não é você achar que é um maior de 14, menor de 24, 10 anos de contrato. Não, tá? É prazo determinado, não pode exceder 2 anos, salvo se eu estiver diante de um aprendiz portador de deficiência. Se for aprendiz portador de deficiência, o contrato é por prazo indeterminado. Não vai ter essa duração de 2 anos e nem a limitação da idade, tá? Bom, a jornada do aprendiz, ela não vai exceder a 6 horas diárias. Essa é a regra. Então, a jornada do aprendiz, ela não excede a 6 horas diárias. Vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Pessoal, abre o olhão e foca agora aqui comigo. Cuidado, hein? Menor é uma coisa, contrato de aprendizagem é outra. O menor faz horas extras? Em regra, não. Cuidado. O menor, em regra, não trabalha em regime de horas extraordinárias, salvo 2 exceções. Primeira, diante da compensação de jornada, a compensação semanal. Só que ela exigiu
que ela seja só por norma coletiva em relação ao menor. Não pode ser por acordo individual escrito, como você aprendeu comigo lá na súmula 85 do TST no curso teórico. Não. Então, ó, exceção para o menor. Na hipótese de compensação de jornada. Ele trabalha mais um dia e menos em outro. Tudo bem? Mas só por norma coletiva. A segunda exceção, eu posso prorrogar por mais 4 horas, ok? E ele vai receber o adicional de no mínimo 50%. E um detalhe, é ônus do empregador comprovar que é indispensável a permanência do menor naquela prorrogação. Agora o aprendiz, jornada de 6 horas, sendo vedada e não tem exceção às horas extras. Então vamos lá. Se a prova perguntar, trabalho do menor, menor faz horas extras? Não. Salvo em quantas hipóteses? 2. Se houver compensação de jornada e na hipótese de força maior, em que seja necessária a permanência dele, não podendo ultrapassar 4 e ele recebe o adicional. Na compensação, ele não recebe o adicional. Trabalha mais um dia e descansa em outro, mas só por norma coletiva. Beleza? E o aprendiz? Não tem exceção. Não pode errar isso, tá? Muito bem. Agora toma cuidado. A jornada do aprendiz, ela pode chegar até 8 horas diárias, sempre que o aprendiz tiver completado o ensino fundamental. Aí pode exceder. O contrato de aprendizagem vai encerrar no prazo de 2 anos, tudo bem? Já sabemos, prazo determinado, ou quando o aprendiz completar 24 anos. A exceção é para aprendiz portador de deficiência, ok? Vamos ver se a gente consegue resolver a questão? Acho que já. Vamos lá. Letra A. É um contrato especial, de trabalho, que pode ser ajustado de forma expressa ou tácita? Tem essa ampla liberdade? Não. Contrato de aprendizagem é um contrato formal. Tem que ser necessariamente escrito. A já está fora. B de bola. É um contrato por prazo determinado, cuja duração jamais poderá ser superior a 2 anos? Isso está certo? Determinado, beleza. Cuja duração jamais. Tá certo isso? Vamos colocar uma bolinha do lado de uma mulher e as demais? Aprender a fazer prova, né? C. Salvo condição mais favorável, ao menor aprendiz deve ser assegurado o salário mínimo hora. Perfeito. Pessoal, qual é o erro da B? Pode ficar na tela. É um contrato por prazo determinado, cuja duração. Aí isso mata na hora da prova. Jamais. Eita, passei demais. Jamais poderá ser superior a 2 anos? Vem comigo. E o aprendiz portador de deficiência? Que aí é sem duração de prazo. Então a B está fora. A C está perfeita. Vamos lá. Checklist para a prova. Quem trabalha em regime tempo parcial e o aprendiz, que vão receber salário mínimo hora, podem receber menos que um salário mínimo. OJ 386. A D fala que a duração do trabalho do aprendiz não pode exceder de 4 horas diárias. Errado. Não pode exceder de 6 horas diárias, sendo vedada, isso está correto, a prorrogação e a compensação de jornada. Então, confirmando o gabarito, pode vir, letra C de casa. Próxima questão, na sua tela. Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 13 às 17, sem intervalo alimentar. Vem aqui rapidinho comigo. 13 às 17, vamos contar a jornada dela? 13, né? 14, 15, 16, 17. Maria trabalha 4 horas por dia e não tem intervalo para repouso e alimentação. Não tem um intervalo intra-jornada. Guardei a informação? Segue a leitura. Decorridos 2 anos do início do pacto contratual, foi a empregada dispensada, recebendo as parcelas da ruptura. Contudo, inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir de intervalo para descanso e alimentação, Maria juíza a reclamação trabalhista, postulando o pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar não concedido. Diante da hipótese relatada, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, Maria, jornada 4 horas, 13 às 17, nunca teve um intervalo intra-jornada. O que é um intervalo intra-jornada? É um intervalo para repouso e alimentação, previsto lá no artigo 7º da CLT. Veja,
Vamos imaginar que eu trabalho de 8 a meio-dia, é um exemplo, trabalhei de manhã, 4 horinhas. De meio-dia às 13 horas é a minha 1 hora de intervalo intra-jornada e depois eu sigo das 13 às 17. Perfeito. Todo mundo tem direito ao intervalo intra-jornada? Meus amigos, se o empregado trabalha, preste atenção, mais de 4 horas, até 6 horas, mais de 4, até 6 horas, fará jus ao intervalo intra-jornada mínimo de 15 minutos. Se ele trabalha mais de 6 horas, fará jus ao intervalo intra-jornada de no mínimo 1 hora, podendo chegar a 2. Só ultrapassa 2 por contrato escrito ou por negociação coletiva. Então, só vai fazer jus a intervalo intra-jornada quem trabalha mais de 4. Aí seria os 15 minutos. Maria trabalha 1 hora. Maria faz jus ao intervalo? Não. Vamos ler o artigo? Artigo 7.1 da CLT para fixar bem. Vamos ler a lei. Você tem que ler a lei. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, que será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá ser de 2 horas. Vem comigo. Tem que saber ler e interpretar os dispositivos, pessoal. Quem trabalha mais de 6 horas vai fazer jus, repito, ao intervalo mínimo de 1 hora, podendo chegar a 2. Só ultrapassa 2, o que é a maior viagem na prática, né? Por contrato escrito entre empregado e empregador ou por norma coletiva. Sempre que você lê na CLT contrato coletivo, leia-se no automático negociação coletiva, convenção ou acordo coletivo. Parágrafo 1º, olha aí, que é o objeto da prova. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Quando a jornada exceder for mais de 4 horas. Não é o caso da Maria. Aí olha o quadrinho aí que eu tirei do meu livro. Eu extraí do meu livro esse quadro para você, para ficar bem didático. Até 4 horas diárias, não há previsão de intervalo intra-jornada, que é o intervalo dentro da jornada. Mais de 4 até 6 horas, intervalo intra-jornada de no mínimo 15 minutos. Mais de 6 horas diárias, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Pode vir. Ok? Muito bem. Só para ilustrar também uma possível questão que venha na sua prova logo, no seu exame. Esses intervalos intra-jornada para repouso e alimentação, eles não são computados na jornada. Esses intervalos não são computados na jornada. Ok? Muito bem. Então, vamos às assertivas. Agora, vamos lá. Letra A, na sua tela. A ex-empregada faz jus ao pagamento de 1 hora extraordinária diária, haja visto supressão do intervalo intra-jornada na forma do artigo 7.1, parágrafo 4º da CLT. Rapidinho comigo. Veja, está errado porque ela não tem direito ao intervalo, ela só trabalhou 4 horas. Agora, só para ilustrar mesmo e a gente aprender mais um pouquinho. Quando o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação não for concedido ou for concedido a menor, o empregado tem direito a recebê-lo como se fosse horas extraordinárias. Perfeito. Aplicação do artigo 7.1, parágrafo 4º da CLT. Perfeito. Mas não é a hipótese. Na hipótese, Maria não faz jus a intervalo intra-jornada, porque trabalha só 4 horas. B de bola, vamos procurar. A ex-empregada faz jus ao pagamento de apenas 15 minutos. Não, nem continuo a ler, ela não faz jus. Letra C. A ex-empregada não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, porquanto, diante da carga horária cumprida, não lhe era assegurada a fruição do intervalo intra-jornada. Perfeito, gabarito, letra C de casa. Vamos ver a D por desencargo? A ex-empregada faz jus? Não. Ela não faz jus. Eu nem continuo a ler. Confirmando o gabarito, pode vir, letra C. Tranquilo, pessoal? Então, FGV, colocou questãozinha de jornada, já começa, vai lá no dedinho mesmo e vê a jornada da pessoa e vê, tem intervalo ou não tem? Assim que você tem que fazer. Próxima questão, já está na tela. Uma empresa que atua no ramo gráfico, com jornada de trabalho de 8 horas diárias, pretende reduzir o intervalo para a refeição de seus empregados para 30 minutos diários.
De acordo com a lei e o entendimento do TST, a pretensão vem para mim. Meio que já expliquei isso. Veja, o empregador quer reduzir o intervalo intra-jornada. Ele quer chegar para os empregados e falar, pessoal, 1 hora é muito. Então, 30 minutos. Ele pode fazer isso. Atenção. Empregador não pode, repito, empregador não pode, por ato unilateral, nem mesmo norma coletiva, não pode o empregador, nem ao menos norma coletiva, reduzir ou suprimir intervalo intra-jornada. Por quê? Porque é matéria de ordem pública. A súmula número 437 do TST, que foi a maior conjugação de orientações jurisprudenciais em setembro de 2012, fala tudo isso sobre a jornada, o intervalo intra-jornada. Então, vou repetir. Empregador não pode reduzir nem suprimir intervalo intra-jornada. Nem menos, norma coletiva pode fazer isso. Só existe uma hipótese, preste atenção, uma única hipótese de redução de intervalo intra-jornada para a sua prova, para o X e para pegar a carteira, que é do artigo 7.1, parágrafo 3º da CLT. A empresa tem que ter refeitório, vai ter uma ampla fiscalização, quer dizer, autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa tem que ter refeitório e os empregados não podem trabalhar em regime de horas suplementares. Os empregados não poderão estar prestando horas extras. Fechado? Vamos para a tela. Então aqui a empresa quer reduzir para 30 minutos. De acordo com a lei e entendimento do TST, opa, falou em entendimento do TST, meus amigos, rapidinho aqui comigo, o que ele está pensando? Candidato, conhece as súmulas e OJs? Gabarito em prova. Ele quer a súmula 437. Vamos lá. Letra A. Não poderá ser atendida porque é norma de ordem pública, tratando de higiene, salubridade e conforto, não passível de negociação. Perfeito, mas eu vou ler as demais. B de bola. Poderá ser efetivada, mas dependerá de realização de acordo ou convenção coletiva nesse sentido, nem por acordo e nem por convenção, esquece. Letra C. Poderá ser efetivada, se autorizada, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que verificará se o local tem refeitório adequado e se o empregador não exige a realização de horas extras. Olha, trouxe a exceção completa. Vamos ver aqui. Letra D. Poderá ser efetivada se houver autorização judicial? Não. Então, estou na letra A. Ele quer sozinho reduzir. Não poderá ser atendido porque é norma de ordem pública, tratando de higiene, salubridade e conforto, não passível de negociação. Não está ruim, não. E a D fala, poderá ser efetivada a redução se autorizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que verificará se o local tem refeitório adequado e se o empregador não exige a realização de horas extras. Olha aqui, pessoal. Eu vou te levar lá para a legislação. Artigo 7.1, parágrafo 3º, para você ler comigo. Olha aí. O limite mínimo de 1 hora para o repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, ministro ou Ministério do Trabalho e Emprego, como está na questão. Tá ok. Quando ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Vem para mim. A B, volta na questão, por favor. Desculpa, volta na questão. A A não é ruim, não, mas a C é a completa. Então, seguindo o artigo 7º, parágrafo 3º, é o gabarito. Vem comigo. Viu como se faz prova? É assim. Eu li a A. Eu me passei por você no dia. Eu li a A. Pô, a A é boa. A A é boa. Mas tem que ler as demais. Não pode ter dúvida. A C é completa. É a única forma que existe para a redução do intervalo intra-jornada. Ato do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa tem que ter refeitórios e os empregados não podem trabalhar em regime de horas extraordinárias. Fechou?
Muito bem. Próxima questão na tela. Com relação às normas de duração do trabalho, você já observou que esse tema duração do trabalho é o maior que tem, né? Por isso tem mais questões. Assinale a alternativa correta. Letra A. A concessão de intervalos para repouso e alimentação durante a jornada de 6 horas descaracteriza o regime de turno ininterrupto de revezamento. Bom, vamos falar rapidamente desse turno aí, pode permanecer até na tela. Esse turno aqui, por esse reloginho, tá vendo esse reloginho aqui no cantinho do slide? Então, você já mata o que quer dizer isso. Agora pode vir. O que é turnos ininterruptos de revezamento? É aquele em que há uma alternância de jornada. O empregado, ora trabalha de manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. Ora está de manhã, ora está de tarde, ora está à noite. Se eu trabalho de manhã ou se fulano trabalha à noite, é turno fixo, é outro papo. Agora, esse é com alternância. Os turnos ininterruptos geram uma alternância de jornada. Veja, é prejudicial, claro que é. Tanto que a Constituição Federal, ela trouxe uma jornada reduzida para 6 horas. Agora preste atenção. Renzetti, a ideia é que o cara trabalha alternando e que a empresa não fecha, está sempre 24 horas funcionando. É a ideia, mas isso não é necessário. Tanto é que o fato do empregado parar, e tem que parar, óbvio, para ter o repouso e alimentação dele, isso não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Portanto, ele permanece sim com a jornada especial de 6 horas. Na sua tela, súmula 360 do TST. A interrupção do trabalho, destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas, previsto no artigo 7º, 15 da Constituição Federal. Então a letra A falava o quê? Que a concessão do intervalo para repouso e alimentação descaracteriza? Não, não descaracteriza. A tá fora. Vamos ver a B de bola. Considera-se de prontidão o empregado permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, com escala de no máximo 24 horas, sendo contadas as respectivas horas à razão de 1/3 do salário normal. Estaria tudo muito bom, tudo muito bem, se no lugar de prontidão estivesse escrito sobreaviso. Pode vir comigo. Sobreaviso. Sobreaviso e prontidão são institutos lá que estão no capítulo de ferroviário. Inicialmente era só para eles. Depois eu tenho aplicação analógica para todo mundo. O que é sobreaviso? Sobreaviso, eu estou em casa de pijama com a minha família, assistindo a novela Império, aguardando o chamado do empregador. Isso é o sobreaviso, ok? Eu estou em casa aguardando o chamado, tá? Aqui é importante. Veja, o sobreaviso, a escala de sobreaviso tem que ser de no máximo 24 horas. Eu não recebo como se fosse horas extras. Não. Eu recebo 1/3 a mais do salário normal. Esse é o sobreaviso, tudo bem? Então, escala máxima 24 horas e eu recebo 1/3 a mais do salário normal. O que é a prontidão? Eu estou na empresa aguardando o comando. Eu estou na empresa, lá sentado, sei lá, uma situação específica, tem uma mão de obra lá acontecendo. Eu fico aqui, ó, de stand-by. Se tiver um probleminha lá, o empregador me escala. Vai você. Vai. Excesso de trabalho. Vai. Então eu estou na empresa aguardando o comando do chefe, tá? No sobreaviso eu estou em casa, na prontidão eu estou na empresa aguardando o comando. A escala da prontidão é de no máximo 12 horas e eu também não recebo como se fosse horas extras, não confundam. Eu recebo 2/3 do salário hora, tá? Letra C, vamos para a tela. A compensação de jornada de trabalho pode ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Vem para mim. A jornada diária dos empregados, a gente já conhece, 8 horas. E a semanal, 44. Perfeito. Eu posso compensar a sua jornada?
Ora ou seja, você trabalha mais um dia e eu compenso com descanso em outro. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso, sem nenhum problema. Veja, você trabalha para mim de segunda a sábado. Vamos lá. Segunda, 8 horas, terça, 8 horas, quarta, 8 horas, quinta, 8 horas, sexta, 8 horas e no sábado, 4 horas. A jornada está legal? Está. Está. Perfeita. 44 semanais. Certinho. Eu posso fazer o quê? Tirar você do sábado e vou colocar você segunda-feira mais 2 horas e terça-feira mais 2 horas. Posso fazer isso? Posso. Isso gera horas extras? Não. Você continua fazendo 44 horas semanais. Agora veja, isso só pode ser feito, de acordo com a súmula 85 do TST, por acordo escrito entre empregado e empregador, acordo individual escrito ou por norma coletiva. E o detalhe, pode ser por acordo individual escrito se a norma coletiva não dispor em sentido contrário. Então, vamos voltar. Posso compensar a jornada do meu empregado semanal? Posso, sem nenhum problema, desde que ela seja feita mediante acordo individual escrito ou por norma coletiva. E o acordo escrito só não vai ser possível se a norma coletiva disciplinar em sentido contrário, tá? Então, segunda 8, terça 8, quarta 8, quinta 8, sexta 8, sábado 4. Tiro você das 4 horas do sábado, você não trabalha mais sábado, e você trabalha mais 2 horas na segunda-feira e mais 2 na terça. Perfeito. Não vou te pagar hora extra, você continua fazendo 44 horas semanais. Te pago como? Como descanso. Sábado você não trabalha. Beleza? Isso é válido. Letra D. Então, encontrei o gabarito? Acho que sim, né? Bota a bolinha do lado e vou para D. A mera insuficiência de transporte público regular enseja o pagamento das horas itinerary. Preste atenção aqui, olha esse desenho aí que eu coloquei na sua tela e acompanha o que eu vou falar. O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa não será computado na jornada. Olha a regra de novo. O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa não será computado na jornada. Vem aqui, essa é a regra. Salvo quando estiver diante de local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Salvo quando for local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Nesse caso, essas horas de deslocamento, as famosas horas in itinere, são computadas na jornada. É tempo à disposição. Beleza? Renzetti, são 3 requisitos? Cuidado, pessoal. Para a prova objetiva, é isso que você vai marcar. Mas não são 3, né? Veja, o requisito importante é o empregador fornecer o transporte. Você entra na van, no carro do empregador, você vai no transporte do empregador. Agora, se o local já é de difícil acesso, ele não vai ter transporte público. E se não tem transporte público, o local é de difícil acesso. Então ficou redundante. Tudo bem? Mas para a prova é isso, tá? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa não é computado, salvo se for local de difícil acesso, não sirva para o transporte público e o empregador fornecer o transporte, tá? Agora vamos lá. Súmula 90 do TST fala o gabarito da prova. Incompatibilidade de horários. Renzetti, da minha casa para o trabalho, leva 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Isso é um problema só seu. Você pode penalizar o empregador pela insuficiência do transporte público ocasionado pelo poder público? Não. Acorda cedo, o problema é seu. Isso não gera horas itinerary. Agora, cuidado. Se eu sou, por exemplo, garçom, numa churrascaria, numa autoestrada, e eu saio de lá às 2 horas da manhã, quando eu saio, não tem transporte público, eu entro na van do empregador, que tem água gelada, DVD do Calypso passando, misericórdia, né? Tudo lá, vou na van do empregador e vou para a cidade vizinha, que tem o transporte público. 30 minutos para ir. Eu fiquei 8 horas na churrascaria. Saio, não tem transporte público. Entro na van do empregador. 30 minutos até a cidade vizinha que tem o transporte público. Esses 30 minutos vão ser, sim, computados na jornada de trabalho. Se eu fiquei 8 horas na churrascaria, eu faço jus a 30 minutos de horas extras. Agora, se eu fiquei 7 horas e 30 minutos lá na churrascaria,
tá ok a minha jornada. Por quê? Eu estou diante da incompatibilidade de horários. Ou seja, resumindo, a incompatibilidade gera horas itinerárias. A insuficiência, não. Isso está na súmula 90 do TST, tá? Então, confirmando, mais que confirmando o gabarito, letra C de casa. Respira, toma água, lava o rosto, firmes e fortes, pensamentos positivos, tudo vai dar certo. Fico te esperando no próximo vídeo.